Salve, família Alviverde! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, trazendo as últimas do nosso Verdão. E olha, hoje a conversa é séria, porque o clima depois da derrota em Mirassol ficou pesado. O Palmeiras teve uma atuação muito abaixo do esperado, um daqueles jogos que deixam o torcedor sem entender o que aconteceu dentro de campo. Um time irreconhecível, completamente distante daquele padrão competitivo que a gente está acostumado a ver. Foi um desempenho que dá para chamar de vergonhoso, principalmente quando se trata de enfrentar equipes da parte de cima da tabela. O sentimento é de frustração total, porque o torcedor esperava ver um Palmeiras firme, dominante, com personalidade, e o que se viu foi o oposto. Agora é virar a chave, porque o campeonato ainda está aberto e tem decisão vindo aí. O foco precisa ser total no clássico contra o Santos, que será jogado lá na Vila Belmiro, um campo sempre difícil, ainda mais em um momento de tanta pressão. Depois vem o duelo com o Vitória, outro jogo que pode definir muita coisa nessa reta final. O torcedor sente a dor dessa derrota, mas o grupo precisa reagir rápido, porque o título ainda está ao alcance. O Palmeiras continua na liderança, mesmo com o tropeço, mas a diferença para o Flamengo caiu e agora os dois estão empatados com 68 pontos. O Verdão segue na frente pelos critérios de desempate, com uma vitória a mais, 21 contra 20 do rival. Mas isso significa que o time não pode mais se dar ao luxo de vacilar. O Santos vai vir com tudo, querendo reagir, e o Palmeiras vai ter que lidar com uma quantidade enorme de desfalques. A lista é preocupante. 8 baixas já estão confirmadas e existe ainda a possibilidade de um nono nome ficar de fora. A situação complica o trabalho do Abel, que vai precisar montar um time quase improvisado para manter o Verdão firme na luta pela liderança. Alguns jogadores foram convocados pelas seleções durante a data FIFA, outros estão suspensos ou lesionados. Andréas Pereira, por exemplo, levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Além dele, o Palmeiras não vai poder contar com nomes importantes como Gustavo Gomes, Sousa, Flaco, Vitor Roque, Piquer, Facundo Torres e Emiliano Martínez, todos a serviço de suas seleções. É praticamente meio time titular fora de combate. E tem mais, o Alan ainda pode ser um desfalque de última hora, dependendo do resultado do julgamento que será realizado ainda hoje. Se ele for punido, o Palmeiras entrará em campo com 9 ausências confirmadas. É um cenário que exige muito do técnico, tanto taticamente quanto emocionalmente. A Abel vai ter que encontrar soluções rápidas, testar alternativas e manter o grupo focado. A expectativa é de que o time entre em campo com uma formação modificada, talvez com 3 zagueiros, dependendo de como o treinador quiser equilibrar o setor defensivo. Há também a possibilidade de um esquema com 4 homens atrás, utilizando o Jefté na lateral esquerda caso ele opte por não reforçar a linha de zaga. Uma provável escalação, pensando em manter o equilíbrio, poderia ter Carlos Miguel no gol, Kelvin, Fux, Murilo e Jefté formando a linha defensiva, Aníbal, que não foi convocado, Veiga, Maurício e Felipe Anderson no meio, e na frente Alan e Bruno Rodrigues. Um time totalmente mexido, mas que ainda pode render, desde que entre concentrado e consciente do tamanho do desafio. O problema é que a confiança balançou. O grupo sentiu o impacto da derrota para o Mirassol, e isso ficou evidente nas declarações pós-jogo. O capitão Gustavo Gomes falou abertamente sobre a responsabilidade do líder e criticou os erros defensivos cometidos. Disse que o Palmeiras, como time que quer ser campeão, não pode tomar gols da forma que tomou. E é verdade. Não dá para levar um gol com 1 minuto de jogo e depois outro em uma jogada de lateral, um tipo de lance que o Palmeiras costuma defender com segurança. O próprio elenco ficou incomodado. Dentro do vestiário, o clima foi de cobrança forte, e com razão. Jogadores experientes e líderes do grupo chamaram a responsabilidade, houve discussão, vozes mais altas, porque ninguém aceitou aquele tipo de desempenho. A verdade é que o Palmeiras, nos confrontos diretos contra os times da parte de cima da tabela, vem deixando muito a desejar. O aproveitamento é baixo, algo em torno de 20%, e isso preocupa. Não é o tipo de marca que se espera de uma equipe que briga pelo título. Mesmo que o Abel tente, em entrevista, amenizar a situação e mostrar tranquilidade, internamente o sentimento é outro.
Todo mundo ficou incomodado, e a cobrança foi inevitável. Esse tipo de tensão, no entanto, também pode ser positiva se canalizada do jeito certo. É nas dificuldades que os grandes times se fortalecem, e é isso que o torcedor espera ver agora, um Palmeiras mordido, focado, reagindo dentro de campo. Os próximos 2 jogos são decisivos. Santos e Vitória brigam na parte de baixo da tabela, tentando fugir do rebaixamento, o que torna cada partida ainda mais perigosa. Nenhum deles vai dar espaço, nenhum vai facilitar. O Palmeiras precisa entrar com intensidade desde o primeiro minuto, algo que faltou completamente contra o Mirassol. A vantagem é que o time não enfrenta mais adversários diretos na parte de cima, o que pode ajudar na retomada dos resultados. Mas, para isso, precisa apresentar futebol convincente, mostrar atitude e principalmente equilíbrio emocional. O elenco tem qualidade para reagir. Mesmo com os desfalques, há nomes capazes de decidir. Rafael Veiga, por exemplo, precisa assumir novamente o protagonismo. Felipe Anderson tem potencial para ser o motor do meio-campo, Maurício pode dar ritmo, e Bruno Rodrigues vem crescendo e pode ser decisivo na frente. A dúvida maior é se o grupo vai conseguir manter a concentração em um momento tão turbulento. O torcedor espera que sim, porque a disputa está no limite. Qualquer tropeço pode custar a liderança. Do outro lado, o Flamengo deve vencer o Sport, mesmo fora de casa. O time pernambucano soma apenas 2 vitórias no campeonato, já está praticamente rebaixado e vive um clima de fim de festa. Então o Palmeiras precisa fazer a parte dele, vencer na Vila e confirmar a liderança sem número depender de ninguém. É o tipo de jogo que separa os times que querem o título dos que apenas brigam por ele. O torcedor quer ver raça, entrega, vibração e aquele espírito vencedor que virou marca registrada desse elenco nos últimos anos. Abel Ferreira vai ter de mostrar toda a sua capacidade de adaptação. Ele conhece bem esse grupo e sabe que pode tirar o melhor de cada um mesmo em momentos adversos. Vai ser uma semana de muito trabalho, ajustes táticos e conversas fortes. A derrota para o Mirassol deixou feridas, mas também serve de alerta. A partir de agora, cada rodada será uma final, e o Palmeiras precisa se comportar como tal. Não dá mais para vacilar. O torcedor, claro, está apreensivo, mas também confiante. Sabe que o time tem qualidade e já mostrou inúmeras vezes que sabe reagir sob pressão. O campeonato está em suas mãos, basta fazer o que o Verdão sempre faz quando é desafiado, responder dentro de campo. E o clima nos bastidores do Palmeiras continuou intenso depois da partida. A conversa entre os jogadores e a comissão técnica foi longa, com cobrança direta e muita sinceridade. Não teve clima leve, porque ninguém gostou do que viu em campo. O grupo entendeu que não dá mais para vacilar nessa altura do campeonato. O sentimento é de que cada erro, cada desatenção, pode custar o título. É o tipo de momento em que o elenco precisa mostrar maturidade e liderança. O próprio Abel, mesmo tentando amenizar as coisas nas entrevistas, sabe que internamente o alerta está ligado. Ele sempre valorizou a intensidade, o foco e a disciplina, e viu justamente esses elementos sumirem em Mirassol. O torcedor quer ver a resposta, quer ver o time jogar com sangue nos olhos na Vila Belmiro. Os jogadores sabem o peso do clássico. Enfrentar o Santos lá nunca é fácil, ainda mais em uma situação dessas, com tantos desfalques e pressão por vitória. O Santos vem de um momento instável, mas clássico é clássico. Não importa a fase, é sempre um jogo à parte. O time da Vila vai tentar usar o apoio da torcida para empurrar e aproveitar o nervosismo do Palmeiras, que vem de uma derrota dolorida. Por isso o Verdão precisa entrar com concentração máxima. Não dá para repetir o erro de desligar logo no começo do jogo, como aconteceu contra o Mirassol. Tomar um gol com 1 minuto foi um choque que o time não conseguiu absorver. É hora de virar essa página e mostrar por que o Palmeiras é líder. E para complicar ainda mais, o Abel terá que lidar com um quebra-cabeça na escalação. Com tantos desfalques, ele precisa encontrar soluções criativas. Há a expectativa de que o técnico promova alguns jovens da base para completar o banco, e talvez até entre com um deles no segundo tempo, dependendo do andamento da partida. O treinador sempre gostou de dar oportunidade a garotos formados no clube,
e agora pode ser a chance de mais um nome aparecer. Ao mesmo tempo, será essencial que os mais experientes puxem a responsabilidade. Gomes, mesmo fora, vai estar acompanhando e certamente cobrando o grupo. Veiga e Murilo são os que mais precisam comandar o time dentro de campo, não só tecnicamente, mas emocionalmente. Outro ponto que chamou a atenção foi a fala de Abel depois do jogo, tentando passar tranquilidade. Ele disse que o time ainda tem o controle da situação, mas sabe que não pode mais tropeçar. O Palmeiras chega nesse momento com um elenco desgastado, fisicamente e mentalmente. A temporada foi longa, e a maratona de jogos está pesando. Mesmo assim, é nessas horas que o espírito vencedor aparece. O torcedor confia porque já viu esse grupo reagir em momentos parecidos, e é justamente isso que se espera agora. Nos bastidores, uma notícia que começou a circular foi a possível saída de Marcelo Lomba no fim da temporada. O goleiro, experiente e muito respeitado no grupo, deve se despedir do clube ao final do ano. A diretoria entende que é o momento de renovar a posição e apostar em nomes mais jovens. O Verdão deve seguir com Everton e Carlos Miguel, além de promover um garoto da base para ser a terceira opção. Lomba, que é carioca, provavelmente vai voltar para o Rio de Janeiro. Não é uma decisão oficial, mas já existe um consenso interno de que o ciclo dele no clube está se encerrando. Enquanto isso, a diretoria e a comissão técnica mantêm o foco total nos jogos decisivos que restam. O ambiente é de cobrança, mas também de união. O grupo está fechado em torno de um objetivo: conquistar o título. Todos sabem que o Palmeiras não pode depender dos resultados dos outros, que a liderança precisa ser mantida com vitórias dentro de campo. E a primeira final é justamente contra o Santos, um jogo que pode definir o tom dessa reta final de campeonato. O julgamento de Alan é mais uma preocupação. Se o atacante for punido, o time ficará ainda mais desfalcado e perderá uma opção importante na frente. Ele vinha sendo utilizado em momentos decisivos e poderia ser peça-chave no clássico. O Palmeiras espera que ele seja liberado para jogar, mas já trabalha com o cenário mais difícil, montando alternativas para substituí-lo caso a punição seja confirmada. É a fase em que cada detalhe faz diferença, e o elenco precisa estar preparado para qualquer imprevisto. A comissão técnica sabe que, com tantas ausências, talvez não dê para buscar um futebol vistoso. A prioridade será jogar com inteligência, manter o controle e explorar bem as chances. A bola parada pode ser decisiva, assim como a entrega coletiva. O Santos deve pressionar, principalmente no início, tentando aproveitar o fator casa, mas o Palmeiras precisa se impor com maturidade, segurar o ímpeto e usar o contra-ataque com velocidade. Maurício e Felipe Anderson terão papel fundamental nesse plano. São jogadores que podem acelerar as jogadas e encontrar os espaços quando o adversário avançar demais. Além disso, o elenco deve se apoiar no psicológico. A liderança ainda está nas mãos do Verdão, e isso é o que precisa ser reforçado no vestiário. Mesmo com todas as dificuldades, o Palmeiras é o time que dita o ritmo do campeonato. A torcida vai cobrar, vai empurrar, e o elenco sabe que carrega a responsabilidade de manter o clube no topo. As duas próximas partidas, contra Santos e Vitória, são decisivas e precisam ser encaradas como finais. Se o time vencer ambas, a confiança volta de vez e o título fica ainda mais próximo. É um momento de virada, e o Palmeiras tem elenco, comando e história para reagir. A derrota para o Mirassol doeu, mas pode servir como combustível. O torcedor quer ver o time com atitude, com vontade de vencer e consciência de que cada partida agora é decisiva. O Flamengo vem logo atrás, esperando qualquer tropeço, e por isso não há espaço para erros. O Verdão precisa mostrar o porquê de ser o líder, o porquê de ser o time mais regular do campeonato. A Abel vai ter uma semana intensa, estudando alternativas, recuperando o moral do elenco e preparando o grupo para entrar na Vila com o espírito de decisão. O Palmeiras sabe o que tem que fazer, jogar com seriedade, sem se deixar abater pelas ausências, e provar mais uma vez que é um time que sabe superar adversidades. O torcedor espera que essa resposta venha já no próximo jogo, com raça, com foco e com aquele DNA vencedor que sempre marcou a história do clube. Antes de prosseguirmos,
te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro após a Confederação Brasileira de Futebol confirmar oficialmente mais 3 pontos para o Palmeiras. A decisão, que teria ligação com uma questão administrativa e não com o campo, caiu como uma bomba no meio esportivo e acendeu novamente o debate sobre a relação entre o clube alviverde e a entidade máxima do futebol nacional. De acordo com informações que circulam nos corredores da CBF, a pontuação foi atribuída por um erro de registro em partida anterior, algo que, segundo a entidade, precisava ser corrigido para preservar a integridade da competição. O problema é que essa justificativa não convenceu praticamente ninguém fora dos muros da academia de futebol. Clubes rivais, dirigentes e até comentaristas esportivos passaram a questionar a coincidência da decisão num momento tão sensível da temporada, em que cada ponto pode alterar o rumo do campeonato. Fontes ligadas a alguns clubes afirmam que houve pressão de bastidores para que a CBF revisse o caso, e que a decisão teria sido tomada de forma relâmpago, sem a devida transparência. Nas redes sociais, torcedores de outros times não pouparam críticas, levantando hashtags que rapidamente foram parar entre os assuntos mais comentados do país. Para muitos, o Palmeiras teria sido beneficiado em um momento-chave, enquanto outros argumentam que a equipe apenas colheu o direito que lhe cabia por regulamento. No lado palmeirense, o discurso é de serenidade. Dirigentes afirmam que não há nada de irregular e que todo o processo seguiu o protocolo previsto. Ainda assim, a notícia mexeu com o ambiente esportivo e promete render capítulos intensos nos próximos dias. Enquanto os adversários preparam protestos formais e estudam acionar o STJD, o clima de desconfiança se espalha. A sensação é de que, mais uma vez, o futebol brasileiro vive uma novela que extrapola as 4 linhas e coloca a CBF no centro de uma polêmica que promete ecoar por muito tempo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!